mesmo. Eu tenho algo assim comigo, que a melhor forma de você entender a palavra de Deus é lendo a palavra de Deus. A melhor forma de você aprender sobre esse livro é se relacionar com esse livro, é ter uma vida. E aí eu pergunto para você, você tem a tua Bíblia de estimação? Talvez você vai falar, Chico, cada dia você prega com uma Bíblia de uma cor. É que eu dou minhas Bíblias. Eu tenho as minhas que eu não dou nem a pau, ninguém se mete nelas, mas as que eu uso para pregar, geralmente eu estou pregando e eu sinto no coração e eu oferto na vida de alguém. Sempre faço isso. Mas eu gosto de ter Bíblias, porque a gente estava estudando a Bíblia essa semana, segunda-feira, com o pessoal do Home Church, e aí surgiu uma dúvida, então eu fui lá e peguei 4 versões de Bíblia, 4, 5 diferentes, vamos estudar o que Deus está querendo dizer aqui. Porque não tem como você aprender sobre a Bíblia sem ser na Bíblia. Você pode até ler bons livros, e tem muitos, mas se relacionar com esse livro, é um livro que você consegue estudar na presença do autor. Eu, Chico, David Chico Leonardo aqui, falando com esse microfone aqui na frente, digo para vocês, leiam, por favor, a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre um assunto que nós ouvimos muitas pregações, e eu nunca concordei com pregações que falavam sobre esse texto, e eu espero que você viaje comigo, e se em algum momento você achar que eu estou falando alguma heresia, levante a mão e jogue algo em mim, um sapato, alguma coisa que vá me machucar, porque eu tenho temor pela palavra do Senhor. Eu jamais ousaria pregar a minha opinião, ainda que embasada na palavra de Deus. Eu acho que isso aqui é muito sério, para que a gente possa falar simplesmente o que a gente acha. Mas há um texto na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 22, e eu vou ler o versículo 34 ao 40, e o texto diz assim: assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em um conselho, e um deles, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Tem versão que fala com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. E eu sempre me desceu meio amargo esse amar o próximo como a ti mesmo, porque eu sempre entendi que para que eu ame você como você deve ser amado, eu preciso aprender a me amar primeiro. Afinal, eu preciso te amar conforme eu me amo. E se você for analisar a letra crua, é uma boa régua de amor. Te amar como eu me amo, que massa, porque se você está vivo, você já se ama de alguma forma. Se você está aqui hoje e não desistiu da vida, você já se ama de alguma forma, isso está ótimo. Então, você me amar como você se ama, poxa, está muito legal e está tudo bem. Mas isso sempre me incomodou, porque, sabe, uma coisa é você se alimentar apenas de um versículo isolado, mas quando você lê a Bíblia e vai lendo e vai avançando nas cartas de Paulo, você vai ver que Jesus, ele deixou explícito uma forma de amor, que Jesus, ele deixou explícito uma forma de se relacionar com o outro, e ele não disse que eu devo te amar como eu me amo. E você vai ler em 1 Coríntios, é o outro texto que eu vou ler daqui a pouco, que esse é um princípio que nós não entendemos. Você vai ler 1 Coríntios lá vou até abrir aqui, tenha paciência comigo, eu sou descoordenado. Deu risada, né? Vocês dão risada das deficiências. A gente é acostumado a entregar um desempenho, então se eu cantei afinado, eu sou aprovado. Se eu estou cuidando do som e o som está limpo, o som está legal,
Então eu estou tendo um bom... Se eu sou um pastor de home, e olha, estão tendo filho, não estão desempregados, que coisa boa. Os doentes estão sendo curados, e a gente sempre mede um ao outro pelo desempenho, a gente se mede pelo desempenho. Mas eu não consigo encontrar a base bíblica para isso. Mas como que Jesus ama? E eu gosto de entender algo, que quando Deus criou todas as coisas, Ele deixou muitos segredos, em Provérbios vai falar isso. Que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é descobrir essas coisas, é desvendar. E muito do que a gente tem aprendido na palavra de Deus, eu gosto muito de ouvir o Cal, porque o Cal apanha pelo que ele descobre em Deus. Mas quem julga ele não passa lendo a Bíblia quanto ele passa para aprender o que ele aprende. Existem tesouros na palavra de Deus, e eu creio que eu descobri um tesouro. O tesouro do amor, o tesouro de como Deus quer que a gente se ame. E é sobre isso que eu quero falar. Na criação de Deus, Ele criou o homem, e Ele fez o homem do pó. Só que se você olhar para você, e se alguém te der um tapa, você não esfarela. Se alguém te assoprar, você não... como uma estátua na areia, não sei. Mas você tem essas características principais da vida, do carbono, sei lá o que é. Não sou biólogo, não sou essas coisas. E Deus, quando Ele cria o homem, Ele sopra a vida, mas Ele sopra também sistemas em nós. Então você tem o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema endócrino, nós temos sistema neural, sistema nervoso, nós temos tantos sistemas no nosso corpo que tornam possíveis que o corpo funcione, que torna possível uma harmonia no corpo, que faz você comer uma salada, uma carne, uma proteína, um negócio, uma massa, alguma coisa, fazer exercício, você fala assim, meu Deus, que milagre. E quando você olha e começa a descobrir tudo que tem dentro de você, se fala, não é possível que tudo funcione tão bem, a ponto de eu ser uma máquina que acorda todo dia funcionando bem. E isso é um milagre que Deus fez do pó. Só que daí você vai ler na carta de Paulo a Coríntios, aos Coríntios, na primeira carta de Paulo, ele vai falar sobre como funciona a igreja na terra, como nós somos irmãos. E quando eu falo igreja, não é a INC, não é a Assembleia de Deus, a presbiteriana, ele está falando como funciona os santos na terra, aqueles que creem no Senhor, como funciona a Santa Igreja, o Israel de Deus na terra, como que funciona isso? E ele vai falar que todos nós pertencemos a um corpo só, onde Cristo é o cabeça. Um corpo que só tem uma cabeça. Só que nós temos um defeito muito grande, que esse texto ele vai falar, pode a orelha dizer, não preciso do olho? Nem é para ser isso, mas é basicamente isso. Ou se todo o corpo fosse pé? Já pensou se no culto todos fossem guitarristas? Ia ficar uma chatice, porque era muita gente bonita aqui tocando. Achou que eu ia pecar, né? Mas eu vendo a irmã ali tocando teclado, aí eu vi o Brunão no baixo, aí eu vendo cada instrumento, o JJ, daí todo mundo percebe, né? E aí já pensou se você tira o teclado? Você ia demorar talvez um tempo para perceber a falta dela. Mas depois que você sente, você fala, ai, cadê o teclado? Tire o baixo. Você vai falar assim, está faltando aquele do. Mas escute só o baixo, você fala, meu Deus, o que é isso? Do. Mas quando está todo mundo junto, é um corpo que funciona. Existe um segredo na harmonia dos santos. Existe um segredo
onde a gente entendeu o nosso papel. Chico, qual que é o teu papel? Eu descobri algo na minha vida. E eu sempre vou honrar a vida do Cal, por ser um grande pastor na minha vida. E por falar, você está muito sério, você tem que ser mais engraçado. Lembra quando você falava isso para mim? Você está muito sério. Seja mais você quando você estiver pregando. E eu fui na casa dele esses dias aí, quando o Juliano estava aqui em Curitiba. E eu vi o Cal. A gente chegou na casa dele, ele pegou um vinho, falou, vou abrir o vinho especial já que vocês chegaram. Ele abriu um vinho bem gostoso e o Cal pegou um violão e começou a tocar. E eu vi uma cena que fazia muito tempo que eu não via. Eu vi o meu pastor feliz. Você riu, mas você está rindo de maldade. Porque a alegria é uma coisa. Mas um homem que tem que cuidar de 300 pessoas, de sei lá quantos mil por mês, e de um monte de gente ingrata como nós, você vê ele feliz é grande coisa. Eu tive a honra de ver meu pastor feliz. E cantamos de perder a voz. E se alegramos e foi um dia muito especial. E eu entendi algo no meu coração, que eu deveria ser essa alegria, inclusive para o meu pastor. Porque se eu ficar tratando ele como um pastor, eu sempre vou ficar vendo ele de baixo para cima. E um homem de Deus, ele não tem de baixo para cima, ele tem irmãos. E um ajuda o outro. E aí quando você está precisando de alegria, tem alguém que te alegra. Quando você precisa de um braço para subir um degrau, tem alguém que te dá o braço. Quando você precisa de alguém para te pagar o MEC, alguém te paga, mas também pague o MEC para alguém. Vocês estão gordos, você que quer receber o MEC. Não vai receber. Uma salada, pronto, que seja. Amar o próximo como a ti mesmo. E eu olhei esse como a ti mesmo e eu falei, cara, está errado isso. Eu quero ser feliz. E eu quero viver o melhor a partir do que eu posso. Então, ao fazer uma refeição, a minha esposa coloca o melhor tempero porque ela quer me ver feliz. Quando ela vai, sei lá, eu vou sair, ela escolhe uma roupa e coloca lá, ela quer o meu bem e ela vai me abençoar com isso. Só que nós passamos a vida querendo desfrutar de algo que nós não semeamos. Eu quero ter uma vida boa, uma vida feliz. Mas o quanto de vida que eu derramei em você, para que de ti eu colha a felicidade. E não entender o próximo nos faz querer ser como uma igreja de terceiro mundo, que acha que é direito do governo, dever do governo me sustentar, que é dever do governo me dar uma vida boa, que é dever do governo, não. É o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que entender isso. Só que desse relacionamento, quando Jesus fala na cruz, está consumado, existe uma responsabilidade minha e tua. E o básico da responsabilidade é, você tem uma vida de irmãos. Vivam como irmãos. Mas entendam, nem todos são guitarristas. E haverão partes do corpo que terão menos decoro, que serão menos visíveis, que não é tão lindo como ver os três que estavam cantando aqui, que estavam em evidência, mas tinha um teclado, tinha alguém no pad, tinham instrumentos que eram extremamente necessários para que tudo acontecesse. E na nossa vida é a mesma coisa, e Deus vai lá e cria o homem, e Ele pega o pó, e você olha, de repente, teu corpo é cheio de coisa legal, sistemas e veias, e você um dia descobre que não tem só um sangue na veia, você fala, como não tem mais um sangue, só o sangue? Aí tem o sangue venal, tem o sangue arterial, um é grosso, um não é, e você fala, que loucura, cara. Aí você vai, pega o relógio, coloca o dedo no sensor, e acaba descobrindo que teu sangue fica assim, ó. Falo, cara, que força de coração é essa, que faz uma micro gotinha chegar na ponta do meu dedo, a ponto dele não necrosar. E aí você fala, Jesus deu o seu sangue. Pega o vinho, pega o suco, e ele fala, esse é o meu sangue. Aí você pega um corpo, e você pega a igreja de Jesus. Eu sou o cabeça, mas eu também sou o sangue. E eu que nutro o corpo de vocês. Mas existe um valor no corpo de Cristo na terra. E aí que está o motivo da tua infelicidade.
E aí está o motivo da nossa infelicidade. E aí está o motivo da gente vir para a igreja querer ser abençoado. A gente vir para a igreja para querer algo, em vez de ser algo. E o interessante do corpo é que o corpo ele tem as mãos. E é legal ser mãos, porque é na imposição de mãos que existe cura. É no dedilhar dos dedos que existe um som. É assoprando e preenchendo os buraquinhos que a flauta faz a sua música. E você vê que preciosa é a mão e que escondido é o tendão. O tendão ele não é muito valorizado. E talvez o meu tendão não era até hoje. Hoje eu estava no hospital tomando remédio. Porque eu tive uma crise de dor muito forte no tendão. Fui descobrir, mais uma coisa nova, uma tendinite no joelho. Beleza, top. Falei, dá uma injeção na bunda que eu não vou ficar 3 horas aqui tomando soro. Não aguento mais ficar no hospital. Dá uma injeção, passa a vergonha para a dona enfermeira ali. Bunda peluda, plá. Dá a injeção e bora. Casa, entendeu? Bora. Mas entendendo a importância do tendão, e o médico foi muito legal. O ortopedista ele falou assim, o teu tendão não é o problema, é a tua patela. E eu, cara, o que é patela, velho? Ele falando, explicando, e ele achava que eu entendia, e eu, cara, o que ele está falando, velho? Eu só quero um remédio, eu não quero explicação nenhuma. O que eu posso fazer para isso? Mas ele começou a explicar, da patela, aí o tendão que faz isso, e eu, caramba, que legal dele, e o tendão faz isso, ó, esse movimento deu, nossa, que viagem, né? Eu com aquela cara de, pois é. Mas eu estava por dentro assim, nossa, que nem meu dermatologista, ele chega para mim e fala, isso aqui é um quinacnídeos gliboglostos, isso aí é um quinidoblasto e lactobacilos vivos no teu rosto, e eu, mas o que é isso? E para ele está falando uma... Mas quando você é ignorante, qualquer palavra você engole igual abaixo e acha que é bonito. Por isso que por falta de entendimento, vem qualquer pregador, sobe aqui e fala o que quer, e você... Ai, que lindo que ele falou, mas às vezes nem bíblico é. Se eu fosse médico, eu falaria, isso não é quinidoblasto aracnídeos. Isso é... sei lá... coceirinha, né? Coceirinha. E existe esse segredo do corpo, e a gente considerar o corpo. Mas você não vai me considerar, e talvez você não vai considerar quem está do teu lado, e talvez eu seja assim também, talvez, quem não é? A gente julga. Nossa, fulano aqui falando, ó, não sei o quê, mas eu conheço a vida dele. Ah, mas ó, fulano, ó, esse dia, ó, a cara de santo, ó o cabelo puladinho, bonitinho, ó, cheirosinho. Uma fede, isso por trás, fede. E a gente é muito bom de opinião. A gente é muito bom de medir os outros com uma régua que a gente criou e imaginar. E, sabe, a gente criou uma régua e julga todo mundo com essa régua. E aí eu reclamo, por que eu não sou feliz? Mas por que eu não colho o amor que eu ainda não plantei? Porque eu espero que você não inflame, ó, meu tendão. Se eu não me alimento bem, eu não te exercito. Como funcionará o corpo se nós só queremos sugar o corpo? Nós só queremos usufruir do corpo, mas no fundo, aquilo que eu sou, eu não exerço. Eu e minha esposa, nós pastoreamos há mais de 10 anos. E pastorear é sim encrencar com o problema dos outros. É você perguntar, mas está tudo bem mesmo? Sabendo que a pessoa vai querer desabafar porque alguém quer ouvir. Daí você pensa, lá se foi um dia na minha semana. Mais um jantar. Mais alguém para conversar. E está tudo certo, porque nós decidimos viver essa vida. Agora, se eu falar o valor do conserto do meu carro, diante de Deus que eu consigo 10 negros para pagar o conserto aqui. E eu não estou mentindo. Por isso
que aquilo que nós semeamos, nós certamente colheremos. E não tem a ver com eu dei 10, se deu 10, 100 vezes mais, puxa, devia ter dado 50, então né, eu estava feito. Nossa, que vacilo. Vou fazer um Pix agora, mas não tem declaração, eu tinha que ter declarado antes. E a gente começa a criar uma negociação, como sendo uma troca, sabe? Mas te falo, pode você enquadrar o tendão e falar, tendão, tendeia aí o que você tem que tendeiar. Mas para o tendão é natural, e talvez você estar apático é porque você não descobriu o que é natural para você. Talvez está pesado para você pastorear, talvez porque você está deixando o teu intelecto pastorear. Talvez você está pastoreando as pessoas que estão com você no teu home church do teu jeito. Você acha que é assim porque eu li em algum lugar. Não, se você leu aqui, esse é um bom lugar. E qual que é o melhor jeito? Ame o próximo, não como eu me amo. E aí que está o segredo, o X da questão. Ame o próximo, sendo ele parte de você mesmo. Esse é o segredo que Paulo vai desvendar lá na frente, numa revelação do Senhor sobre a vida dele. Ame o próximo como sendo você mesmo. Quando Paulo vai falar que nós somos o corpo, onde Cristo é o cabeça, ele vai deixar bem claro isso para nós. Que cada um de nós compõe um corpo e que quando o tendão inflama, o corpo sofre. Mas eu não nutro você de amor. Mas eu reclamo porque você está doendo. Eu não nutro você do básico. E aí eu vou falar de mim. Hoje é aniversário do meu filho, cara. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Porque ser pai me fez ver Deus como pai. Ser pai me fez ver que eu não daria meu filho por ninguém, mas Deus deu por todos. E não porque ele estava nem aí para Jesus, mas porque ele tanto amou o mundo que deu o seu filho por nós. E aí hoje eu cheguei aqui, o Bruno me deu um perfume. Cadê o Bruno? Me deu um perfume, cara. E aí me constrange, que daí fica lá, os irmãos aqui do diaconato aqui, eu levo as coisas do Chico, eu levo o Chico, né? Tipo, tem que faz o meu frete, do andar de baixo até aqui em cima. Mas isso parece uma coisa simples, porque é fácil para você ver que eu ando de bengala, e você que chora no banho, e ninguém quer pagar o preço para ver. Mas como eu vou cobrar de você, ó tendão, se eu não nutro você com o que você precisa? E aí eu reclamo porque talvez eu sou mão, e eu não consigo curar, eu não consigo abençoar, eu não consigo fazer nada, porque você não funciona bem, porque eu também não te amei. Existem pessoas em nosso meio, e eu estava aqui no dia do evento, no sábado do aniversário da igreja, onde nós tivemos um almoço aqui com as pessoas que fizeram parte da história da INC, e aí teve uma mesa aqui, tivemos a ceia do Senhor, e teve reconciliação, teve tanta coisa, teve gente que falou besteira, gente que falou coisa linda, foi muito especial. Aí à noite teve a unção que quem estava aqui viu. E eu sou o pastor de brinco que foi ungido, até essa eu fiquei sabendo essa semana. Olha, de brinco, tome cuidado com ele. Eu tirei o brinco, eu estava me coçando e caiu, não é por isso. Mas até isso rolou, mas foi engraçado. Que a irmã me contou dando risada. A minha avó escandalizou com você. Um pastor de brinco, igual meu sogro, pastor de brinco, nem crente é. Mas aponta meus defeitos, pastor de brinco. E aí eu vi tanta gente que tornou possível para que houvesse perdão, para que houvesse unção.
Tanta gente que fez buquê, que fez não sei o quê, tanta gente que fez a feijoada no almoço, tanta gente que ficou ensaiando muito tempo para tocar afinado aqui no sábado à noite, tanta gente que fez tanta coisa para que o corpo funcionasse bem. E porque alguém decidiu lavar a louça lá em cima, alguém veio aqui e se reconciliou. E porque alguém decidiu arrumar as mesas e colocar a toalhinha, os copinhos de chocomilk com florzinha dentro, alguém decidiu fazer isso, alguém se sentiu amado e talvez naquele dia falou que era o último dia. Tendão sendo tendão. E porque o tendão é tendão, a mão alcançou e pôde ser aquilo que ela podia ser. Você que está aqui hoje, o tema dessa pregação é um caminho mais excelente. O caminho mais excelente, quando Paulo vai usar isso, ele vai usar isso no final do capítulo 12 de 1 Coríntios. Talvez na tua Bíblia seja o primeiro versículo do capítulo 13. Ele vai falar assim, no capítulo 12 ele vai falar sobre dons, ele vai falar sobre que existem apóstolos, existem mestres, existem profetas, existem pessoas que têm dom de língua, de cura, de serviço, de administração, tem dom de tudo. Então você fala assim, epa, eu sou um desse, ó, eu falo em língua, opa, eu profetizo, ó, eu sou o cara, eu sou a tia da cantina, eu sou não sei o que, eu faço alguma coisa. E aí Paulo vai falar, mas passo-vos apresentar um caminho mais excelente. E aí ele vai falar assim, ainda que eu fale a língua dos seres humanos, dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor eu nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados, mesmo que eu apacente um home church, mesmo que eu toque no culto, mesmo que eu faço o briefing, a organização do culto, cuide da mídia, cuide da limpeza, faça alguma coisa, se não tiver amor, não serve de nada. O amor é a linguagem do sangue no corpo. O amor é o que nutre o corpo. Eu e você só precisamos aceitar o amor de Deus em nós, para que eu, tendão, possa mexer a ti, ó mão. Ou talvez você, ó tendão, possa me fazer mexer, se assim eu for a mão. Amar é uma... A gente achou que amor era uma decisão, amor era uma escolha, e a gente foi crescendo na revelação. Eu acho que o homem tanto se perdeu no amor, que parece que Deus levantou e falou, eu sou o amor. E há um texto que fala, Deus é amor. E onde há amor, não há medo. Porque o amor lança fora todo medo. Como você me assaltará se eu já tiver entregue tudo a ti? Como você vai conseguir me trair e me ferir se tudo que eu tinha, eu dei para você? Se o tempo que eu tinha, se é um lugar na minha mesa, se eu te ajudei financeiramente, se eu te dei uma Bíblia, se eu um dia dividi o que Deus colocou no meu coração, se eu fiz algo por você, como que você vai? Porque ainda que você faça, a partir do momento que eu decidi ser irrigado por sangue, eu consigo entender que você só está passando por um processo. E que você não é o pecado que você cometeu para mim. E aí eu perco de ter direito. Ó, o Coutinho me trouxe bala de banana, nunca mais trouxe bala de banana. Não tem bala de banana. E nós criamos enredos na nossa cabeça e nós justificamos. Pedi para o Léo no aniversário dele, minha esposa bateu o carro no aniversário dele e ele não cantou a música que eu pedi.
E não cantou mesmo. Ah, cara, que coisa. Nem chorei no louvor, só de raiva. E nós criamos justificativas. Não, eu conheço o Chico. Ele não é o que ele prega. Mas por que você não me ajuda a ser? Pague o preço para andar comigo. Pague o preço de um cara arrogante, chato, babaca, interesseiro. Pague o preço. Mas não fale de mim se você não quer. E aí eu vou citar meu pastor querido Juliano, que está lá em Foz do Iguaçu. Mandei mensagem para ele hoje. Está em Chapecó? Foz. E eu falei para ele, vou citar você na palavra. Ele vai falar bem ou falar mal? Eu falei, como que eu vou falar mal de você, rapaz? Um dia, numa aula do Lidera, ele falou sobre responsabilidade e sobre inocência. Alguém já viu essa aula? E aquilo destravou a minha vida. Porque a partir do momento que eu me torno inocente, eu me torno irresponsável. Então, se minha mãe me dá a chave do carro dela, jamais daria, porque nem carteira tenho. Aí ela me dá. E eu vou dar uma volta. E aí eu bato numa árvore. Mãe, botaram uma árvore lá, acredita? Não foi minha culpa. Falhou a luz o sensor de ré. Demônio usando o carro da senhora para me incriminar. E aí eu diminuo a minha responsabilidade para aumentar a minha inocência. Mas eu estava lendo a Bíblia, eu falo, meu Deus do céu, não tem base isso. E aí tem um texto que fala assim, que nós devemos, cada um ser disposto ao outro. E aí eu entendi sobre responsabilidade. A partir do momento que você decide ser responsável por mim, que a vida boa, o amor de Deus, ele flui a partir do momento que a gente se torna responsável um pelos outros. Onde a gente se incomoda com a dor um do outro. Onde a gente tenta resolver na nossa mesa aquilo que é escassez na mesa do outro. Talvez seja medo, tempo, traumas, abusos e tantas coisas que é muito fácil falar. Fui abusada, mas não justifica. E a gente tem esse discurso idiota. Mas faz que nem minha mãe, vem aqui nas terças, ou com a Neia. Neia volta para casa, manifestou um demônio lá. Cada dia é uma coisa que acontece. Eu não vou nesse negócio aí não, sai fora. Eu não sou muito desse negócio aí. Mas quando precisa eu venho, né? A mãe sabe que quando precisa eu venho. Me borrando. Brincadeira. Amar o próximo como a ti mesmo é assumir a responsabilidade pelo próximo. Quem é meu próximo? Quem é o teu próximo? Essa é uma revelação que Deus vai dar no teu coração. A gente vai achar que simplesmente o próximo é o do home church. O próximo é o que divide a cama comigo ou um quarto na casa, no apartamento que eu moro. Mas aí Deus te revela que o próximo, às vezes, hoje, é o cobrador do teu ônibus. É uma criança de 12 anos perdida. Porque só a possibilidade de uma criança de 12 anos se perder se ela for encontrada por alguém que quer ouvir o Senhor. Mas como abençoarei, nós, a criança, assim, vai gastar um tanque para ir para a Araucária. E o que é um tanque perto de uma criança? E aí, a gente cria desculpas para não ser um tendão. A gente cria desculpas porque eu sou pobre. Não, porque se eu tivesse o dinheiro igual o fulano, se eu tivesse o carro igual o ciclano,
Se eu tivesse o físico e a voz do Rames, seria fácil para todo mundo, meu Deus do céu. Puxa, é bonito, filho da mãe? Basta ser bonito? Não, tem uma voz. Basta ter uma voz? É legal. Sobra o quê para nós? A gente tem que se esforçar para ser alguma coisa. Os caras ganham de graça. Mistério de Deus. Mas eu ouso dizer que a gente deveria alcançar um lugar excelente na nossa vida. E é o caminho mais excelente. E a gente chegar, eu queria que o irmão colocasse para nós lá, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Eu queria que quando a gente lesse a palavra amor, a gente conseguisse ler o nosso nome. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria nem é arrogante. Ele não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. E aí, para mim e para você, quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Existe um lugar na tua vida e na minha vida, onde nós respondemos o clamor um dos outros. E do Neida, os nossos clamores, eles são respondidos. E a gente leu ali, porque o culto ele é lindo, o louvor ele é afinado, mas a vida nem sempre é fácil. E era isso que eu estava olhando, enquanto o louvor rolava, o rosto de cada um, das histórias que eu conheço dos irmãos aqui da igreja. E no final eu vi lá o último pedido de oração, que a única certeza da vida é se preparar para o dia mau, receber notícias ruins. Isso vai acontecer. Só que a grande notícia é que não existe um fim, porque o amor nunca morre. É difícil, mas o amor tudo suporta. Mas você pode me trair, mas o amor tudo crê. Mas você me dá muito trabalho, mas o amor tudo espera. Jesus Cristo é o amor. Eu e você precisamos ser o amor. Entre numa brecha por alguém. Se jogue na frente de uma bala por alguém. Leve uma criança para casa. Mas não deixe de ser um tendão mexendo uma mão. Pai, obrigado por essa noite. Pai, nos revela o que é sermos corpo, Pai, cada vez mais. E que existe em nós o que é suficiente para responder o clamor dos nossos irmãos. Pai, nós te pedimos por aquele casal que está desanimado em sua home church. Nós declaramos alegria sobre essa vida, sobre esse casal. Pai, se existe alguém que quer largar porque não consegue nem dar um pão e uma margarina, nós declaramos abundância naquele celeiro. Pai, que essa igreja ela seja conhecida porque ela ama, Senhor. E ainda que batam em nós, porque nós não somos juízo. Nós cremos no Senhor que é amor. E o Senhor é o nosso juiz. E é o Senhor o nosso juízo. O Senhor é a nossa justiça. Nós te louvamos,
Nós te agradecemos e nós te engrandecemos. Pai, nós cremos no teu corpo, nós cremos na igreja. Nós cremos que o teu Filho Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E que a gente possa, com integridade de vida, viver aquela boa porção. Seja tendão, seja músculo, seja uma veia, seja boca, seja orelha, mas que a gente seja o que o Senhor nos criou para ser. E ali existe alegria. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.